existe um país na Península Arábica rico em contrastes. Com dunas brancas e suaves que terminam no mar, e outras em tons quentes e brilhantes sem fim à vista. Onde é possível percorrermos o caminho seco e rochoso do maior cânion da Arábia ou contemplarmos a Montanha Verde com vistas panorâmicas. Um país com uma costa imensa, mas também de inúmeros wadis que ajudam a refrescar o ambiente em dias quentes. Onde as estradas apertadas nos levam a percorrer caminhos encantadores, mas também desafiantes. E onde o antigo e tradicional são preservados, permitindo-nos admirar castelos e fortes centenários. Bem-vindos a Oman. Apesar da nossa viagem ter começado na capital, irei deixar essa parte da história para o final deste episódio. E acredita, vais querer ver as imagens de Mascate. Oman é um país costeiro, mas além da água do mar, este país oferece outros locais para nos refrescarmos em dias quentes. Os wadis. Apelativos aos nossos olhos, encontram-se habitualmente cercados por penhascos que podem ou não conter vegetação. O seu nome tem origem no árabe e significa vale ou leito do rio. Durante a época das chuvas, devemos estar atentos devido às inundações que podem acontecer de forma rápida e imprevisível. Alguns wadis são acessíveis de carro, enquanto outros requerem uma pequena caminhada para chegarmos às suas águas cristalinas. O Wadi Shab é possivelmente um dos mais conhecidos e é procurado por diferentes tipos de turistas. A caminhada de 45 minutos é simples e a recompensa é imensa. Mas este wadi, tal como outros, não oferece apenas uma piscina natural. O Alexandre decidiu continuar o percurso, subindo e saltando de algumas rochas, nadando e até mesmo passando por uma fenda estreita até chegar a uma cascata escondida. O Ahiba Sand é o nome da região desértica localizada na zona oriental de Oman. Estas dunas, que oscilam entre o dourado e o alaranjado consoante a fase do dia, chegam a ter mais de 100 metros de altura e estendem-se ao longo de 170 quilómetros. Aqui, o silêncio reina. Há algo de relaxante neste tipo de paisagem que parece não ter fim à vista. Inicialmente, o cenário que se parece repetir a cada metro quadrado é rapidamente quebrado quando paramos e observamos as diferentes ondas que compõem as distintas dunas. Os dromedários circulam ruminando os arbustos que foram criados em tempos de chuva. Habituados às pessoas, encontram-se numa espécie de liberdade condicional. Mas isso parece não os incomodar. Sabem que no final do dia terão um abrigo e água à sua espera. Como não foi a nossa primeira vez num deserto, optámos por pernoitar num ambiente diferente. Com o avançar do dia, um momento que nos causava alguma curiosidade aproximava-se. Uma sessão de cinema ao ar livre.
não muito longe deste deserto, encontra-se uma das paisagens que mais me fascinou neste país. As Dunas de Açúcar. Um lugar único, onde a areia branca e ultrafina se deixa inquietar pelo vento que vem do mar. Durante a nossa visita, o mar, que habitualmente é de cor azul, estava verde devido à concentração de algas, o que tornou o cenário ainda mais surreal. Não propriamente idílico, mas surreal. Honestamente, não há muito mais para fazer neste sítio. Mas já te imaginaste a percorrer a pé uma série de dunas brancas que refletem o calor? E por falar em cenários incríveis, a nossa visita a este país não estaria completa se não visitássemos o Grande Canyon de Oman, que se encontra em Jabal Shams. Um canyon profundo, onde as carpas se erguem por mais de 1000 metros de altura. O Balcony Walk é o trilho mais conhecido e, ao longo do seu percurso, as vistas são de cortar a respiração, quase que de uma forma literal para pessoas que, como eu, têm vertigens. A caminhada completa é de aproximadamente 8 km num ambiente que promete ficar na memória. A nossa visita a Jabal Akhdar foi rápida. Ainda assim, conseguimos contemplar as vistas panorâmicas para os desfiladeiros profundos que, na época das chuvas, estão em tons verdes e têm inclusive uma cascata. Tinha noção que Oman era um país montanhoso, mas estava longe de imaginar que grande parte dos trajetos, por mais pequenos que fossem, se iriam revelar em verdadeiros passeios de interesse turístico. Grande parte das vezes, só tínhamos vontade de encostar o carro e filmar. Enquanto que noutras, essa ação foi feita durante a condução. Outra característica que me agradou bastante na visita a este país foi o facto de sentir que tínhamos espaço. Oman tem pouco mais de 5 milhões de habitantes numa área que é 3 vezes superior à do tamanho de Portugal. E não encontramos muitos turistas. Nem mesmo em locais de interesse arqueológico ou que estão na lista de Património Mundial da Unesco. Acredito que o facto de termos viajado durante o Ramadão tenha influenciado diretamente tanto a quantidade de habitantes locais nas ruas, quanto de turistas. Gostava de ter tido a oportunidade de vivenciar as cidades com maior movimento durante o dia. Mas a verdade é que durante a noite as ruas transformavam-se. A alegria e boa disposição foi contagiante. A nossa viagem de aproximadamente 2 semanas começou na capital deste país, Mascate. A zona antiga desta cidade transpira tranquilidade e foi verdadeiramente encantador percorrer a estrada com cerca de 3 km à beira-mar, inspirando a leve brisa que parecia querer combater o calor do sol. Mutrá foi originalmente uma pequena vila de pescadores e hoje em dia ainda sentimos essa atmosfera com os barcos que chegam carregados de peixe, prontos a serem comercializados no grande mercado.
Do outro lado da costa está um dos fortes mais carismáticos da cidade velha. Do seu alto, conseguimos ter uma vista privilegiada para a pitoresca orla de Mascate. O contraste da cor das montanhas com o branco e a arquitetura tradicional das casas é algo prazeroso à nossa visão. E encontramos este ambiente em todas as cidades que visitamos. Imponente, mas relativamente discreta por fora, a grande mesquita do Sultão Qaboos é a principal mesquita da cidade e a maior do país. Os salões e os 5 minaretes que simbolizam os 5 pilares do Islão estão decorados em diferentes estilos e diferentes culturas islâmicas, incluindo a egípcia e a omani. E é no principal salão de orações que se encontra o segundo maior tapete iraniano feito à mão do mundo. Foram necessárias 600 mulheres e 4 anos para finalizá-lo. Sendo Omã um país costeiro, não poderíamos deixar de aproveitar o mar Arábico. Apesar de saber que os golfinhos são comumente encontrados nestas águas, fiquei entusiasmada com a nossa observação. Nunca tinha avistado um grupo com tantos elementos. Alguns pareciam querer acompanhar o barco, demonstrando a sua presença com saltos à superfície. As ilhas Daymaniyat são um grupo de 9 ilhas imaculadas. São frequentemente apelidadas de joias de Omã devido à cor cristalina da água e à sua biodiversidade marinha. Para proteger o ambiente de nidificação das tartarugas, nem sempre é possível caminharmos nestas ilhas. Fora esses meses, podemos desembarcar em diferentes lugares e até mesmo acampar com a devida autorização, lembrando-nos sempre de que se trata de uma área protegida. Poderia falar de forma mais aprofundada sobre algumas experiências ou até mesmo das cidades que visitamos, mas isso iria retirar parte da magia que vos espera ao visitarem este país. E sim, acredito que seja um destino que se adequa a pessoas em diferentes fases da vida. Poderá ser um destino alternativo e aventureiro, percorrendo estradas de terra batida ou de areia e até mesmo acampando em locais remotos. Mas é também uma ótima opção para quem viaja em família, especialmente com crianças, uma vez que o ambiente é seguro, confortável e hospitaleiro. Omã é uma verdadeira pérola da Arábia e eu fiquei muito contente por ter finalmente conhecido este país. Se quiseres informações mais detalhadas sobre esta viagem, deixa um comentário. Terei todo o gosto em responder. E se ainda não segues o canal, não te esqueças de o fazer para o próximo episódio que será sobre o Cazaquistão. Obrigada e até breve.